Boa tarde a todos. Que as bênçãos de nosso Senhor estejam com cada um de vocês, é o que eu desejo nesta tarde. Hoje escolhi 2 temas para nós estar estudando na Palavra de Deus. Um é Chegou a Hora e o outro é Sai dela, povo meu. Por que escolhi esses 2 temas? Porque esses 2 temas foram escritos para hoje, para os nossos dias, né? Mas aqui em João, capítulo 4, versículo 19 em diante, tem o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Aqui ele fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então aqui Deus está procurando um povo que adora em espírito e em verdade. Mas todas as pessoas que vão à igreja, que lê a Bíblia, acreditam que estamos adorando, né? Estamos adorando a Deus. Mas aqui ele pede para nós adorar em espírito e em verdade. Como é adorar espírito e em verdade, né? Vamos ver, vamos aprender, né, com alguns personagens da Bíblia como é adorar em espírito e em verdade. Aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 10, aqui está escrito assim. 4, verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então aqui, né, já dá para nós aprender um pouco como que é adorar, né, em espírito e em verdade, né. Nós adorando Ele porque Ele é digno, né, de toda adoração, porque Ele é o nosso Deus, né, Ele é digno de receber toda a glória, porque Ele que criou tudo, né, então só Ele é digno de adoração. E como que nós devemos estar adorando, né? Ali no começo da frase fala: os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado. Então nós temos que se prostrar, né? Prostrar para adorar. E não é só prostrar, né? Não é só nós ajoelhar e adorar. Essa adoração, ela tem que vir do coração. Não pode ser uma adoração artificial, né? Como é hoje, que a gente... Hoje a adoração está sendo automática. É porque já está acostumado a ir na igreja, cantar, orar, ouvir a pregação e vir embora. Tem muitos que até dormem na igreja, né? Adoração. Diz que é adoração, mas muitos até dormem, outros ficam conversando, nem sabem o que está pregando. Essa não é a adoração que Deus está falando aqui, né? Ele quer que nós adorem em espírito e em verdade. Aqui em Apocalipse 7 também, no versículo 8, aqui também nós temos um exemplo de como adorar. Aqui está escrito, no versículo 11, desculpa, Apocalipse 7, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era de milhões e milhares e milhares de milhões, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então aqui, né, os anjos também, ele nos ensina que é só Deus que é o digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, né? Então adorar a Deus é dar a Ele o que é dele, né? Que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então aqui esse também é um exemplo, né, de como é adorar a Deus em espírito e em verdade. Por incrível que pareça, até Satanás, ele nos ensina como adorar a Deus, né? Porque aqui em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 8 a 10, Mateus 4, versículo 8 a 10. Aqui está escrito. Mateus 4, verso 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então aqui, né, por que Satanás pediu, né, para adorar Ele? Porque ele sabia, porque ele já veio do céu, ele sabia que a adoração era só para Jesus, né? Era só para Ele. Então por isso que ele falou, né? Se prostrado me adorares. Ele falou isso porque ele já sabia que a adoração só cabe a Deus, só a Jesus. Então por isso que ele pediu isso. Então aqui também ele nos dá uma lição, né? Um ensinamento que é só para Deus nós temos que adorar. Porque ele já conhecia isso desde lá do céu. Agora, por que sai dela, povo meu? Porque nós sabemos que na palavra de Deus só existe duas igrejas, né? Uma está em Apocalipse 12 e a outra está em Apocalipse 17. Então, Deus está chamando as pessoas que estão na igreja de Apocalipse 17 a sair dela. Por quê? Porque ela pratica a iniquidade. Ela transgride a lei de Deus, né? Aqui está escrito aqui em Apocalipse 18, versículo 7. No Apocalipse 17. Apocalipse 18, versículo 4. Aqui está escrito: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que a ela praticou. Então, Deus está mandando sair, né? Sair da igreja, né? Dessa igreja do Apocalipse 17. E que igreja é essa do Apocalipse 17? Né? Ela tem alguma característica para nós saber que igreja é essa? Então, agora nós vamos para o Apocalipse 17, versículo 1 em diante. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o fundamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata,
besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós sabemos que mulher na Bíblia representa a igreja. Mulher representa a igreja, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo nas mãos um cálice de ouro, transbordando de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa igreja, ela é uma igreja rica, ela é uma igreja, né, nós vimos aqui, né, com pedras preciosas, com pérolas, com cálice de ouro. E aqui no verso 5 fala que essa igreja é a mãe das meretrizes. Ela é uma igreja mãe. Então, ela é a igreja mãe, mas e o que essa igreja mãe fez, né, para ela deixar de ser igreja mãe? Aqui no verso 6 já tem um pouco da explicação. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui nós sabemos que essa igreja que Deus pede para sair dela é uma igreja que ela está embriagada com o sangue do santo. Nós sabemos que tem uma igreja que no passado ela perseguiu o povo de Deus, né? Ela matou, ela pôs na prisão e ela derramou o sangue de muitos, né, dos filhos de Deus. Então, por isso que ela deixou, né, de ser a igreja mãe, porque todo mundo fala, porque a minha igreja é a mãe, é a única igreja que Deus deixou, mas aqui está escrito, né, que hoje ela é a mãe das meretrizes, né, porque ela se prostituiu com outro homem que não é Deus. Ela se prostituiu com os homens da terra, né? O que quer dizer prostituir com os homens da terra? É aceitar as doutrinas dos homens e deixar as doutrinas de Deus. Então ela deixou de amar a Deus, né, para amar os homens, porque hoje ela obedece os homens e não a Deus. Então, ali fala, sai dela, povo meu, e é para ir para onde esse povo? Então aqui, em Apocalipse 12, aqui fala a igreja de Deus, a igreja verdadeira de Deus, porque para ele só existe duas, só aquela e essa que nós vamos ver agora, né? Que é a mulher e o dragão. Mulher na Bíblia representa a igreja, e aqui está escrito: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, porque que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão, seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirada para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus,
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus. E vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho varão. E foram dados à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Foram fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e a engoliu o rio para o dragão, que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, esta é a igreja de Deus, né? A igreja de Deus representa quem? Ela é representada aqui por uma mulher, né? Uma mulher que foi perseguida pelo dragão. E nós sabemos que a mãe de Jesus, né? Ela foi perseguida, né? Ela teve que fugir, né? Para dar à luz o filho dela. E então, né? Ele perseguiu até que ele matou mesmo, né? O filho Jesus, né? Mas aqui, no verso 17, aqui fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então ele irou contra a igreja desde lá do começo, né? Que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 fala. E hoje ele está lutando, pelejando contra o restante, né? Dos descendentes da mulher, que são as pessoas que guardam o mandamento de Deus e que têm a fé de Jesus, né? Mas que mandamento é esse, né? Porque todas as igrejas falam que nós guardamos o mandamento, né? Mas nós sabemos que o mandamento que está falando aqui é o mandamento de Deus, aquele que ele escreveu, não aquele que os homens mudaram, né? Que está no catecismo é que os homens mudou, porque o mandamento de Deus verdadeiro que ele escreveu, esse está lá em Êxodo no capítulo 20, verso 2 ao 17. Mas aqui fala que Babilônia é a mãe das meretrizes. E quem são as meretrizes, né? Então, nós vamos para Mateus, no capítulo 7, verso 21 a 23. Aqui em Mateus 7, 21 a 23, fala de um povo que vai reclamar com Deus o dia que Jesus voltar, né? Porque ele vai falar 21 ao 23, não, do 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, por que nós temos que conhecer quem são as meretrizes? Pelos frutos, né? Nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então aqui o povo vão chegar em Deus e vai falar, né, Jesus, mas nós fizemos cura, expulsamos demônio, falamos língua, eles vão falar todas as maravilhas que eles fazem, mas Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Então, e o que é praticar a iniquidade? Então vamos lá para 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo... Um momentinho só. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a iniquidade, né, é a transgressão da lei. Tem lugar que fala, porque todo aquele que pratica a iniquidade, tem Bíblia que fala iniquidade. Aqui na minha fala todo aquele que pratica o pecado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não adianta a igreja fazer milagres, fazer curas, expulsar demônio, falar língua estranha, mas praticar a iniquidade, né? Não guardar o mandamento de Deus. O mandamento que está aqui na Bíblia, né? Porque o mandamento de Deus está na Bíblia. O que não tiver aqui na Bíblia não é o de Deus, né? É o dos homens. E nós sabemos que lá em Romanos está escrito que muitos vão estar adorando a Deus em vão. É Romanos capítulo 12. Um momentinho. Romanos capítulo 2. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 12 em diante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aqui nos ensina, né, que se nós não tivermos de acordo com a lei, nós não vamos entrar nem em julgamento, né? Aqui, assim, pois todos que pecarem sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, se nós tivermos guardando a lei, e se assim, sem querer, involuntariamente, nós vier a pecar, nós vamos entrar em julgamento, nós temos a chance de ter o perdão, né? Porque em João capítulo 2, verso 1 e 2, está escrito que Jesus vai ser o nosso advogado, né? Mas se nós não acreditamos na lei, se nós não praticamos a lei de Deus, como que nós vamos entrar em julgamento, né? Nem em julgamento nós vamos entrar. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso, né? E buscar guardar os mandamentos de Deus, a lei, que é a lei dele, né? Que foi escrito nas 2 tábuas de pedra. E praticá-la, né? Praticar, ensinar as pessoas para nós não ficar, para não perecer, né? Como está escrito aqui. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então nós ficar só ouvindo que é para guardar a lei, a gente não praticar a lei, então nós estamos perdendo o nosso tempo, né? Então que eu e você possamos estar guardando a lei de Deus, né? Buscando examinar a palavra de Deus e não escutar os homens, né? E buscar a nossa salvação, porque nós sabemos que a volta de Jesus está muito perto, que se nós vacilar, nós podemos ficar, né? Essa é a minha mensagem para vocês hoje, que vocês compartilhem com as pessoas, porque não adianta nós ouvir e ficar só para nós, né? Porque Deus deixou nós para ser a continuação dos discípulos. Os discípulos começaram, nós precisamos ter que terminar. Então, que você possa estar transmitindo para outras pessoas, né? Quando encontrar na rua, no serviço,
nos seus trabalhos e enviando o link, compartilhando também. Vocês vão estar fazendo a vontade de Deus, porque Ele deixou nós aqui para levar a mensagem dele, né? Porque a mensagem de Satanás não precisa nem mandar que todo mundo leve, mas de Deus, infelizmente, ninguém quer levar. E que eu e você possamos estar levando essa mensagem para outras pessoas. Uma boa tarde e uma boa semana a todos.